Olá a todos vocês, nós vamos refletir juntos mais uma vez a palavra de Deus. E não tem fim, uma palavra que tem uma reserva de sentido inesgotável. Vão se abrindo sentidos sempre novos. Deus vai falando coisas antigas e novas que vão respondendo às necessidades de todos os tempos. Eu os convido então a Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus, alguns partidários de Herodes, para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós voltamos ao tempo chamado comum, saímos do tempo da Páscoa no domingo, ontem foi a festa de Maria, Mãe da Igreja, e agora a gente volta à cor predominantemente verde, a menos que haja memória de santos, que pode ser branca, se forem mártires serão vermelhas, essas cores então vão variando. E aqui a gente volta a esse tempo do cotidiano, onde uma vez, tendo recebido toda a força da Páscoa, a ressurreição, o evento central, a morte e a ressurreição do Cristo, agora a gente vai para o cotidiano da fé. A palavra vai nos nutrindo agora. Bem, aqui nós estamos vendo fariseus e partidários de Herodes, ou seja, a elite, o grupo da religião, representado nesse caso pelos fariseus. Entre os judeus havia várias chamadas assim seitas dentro do judaísmo, e também havia os partidários de Herodes, o grupo mais político. Estavam ali para questionar Jesus, mas não querendo aprender dele coisa alguma. Estavam ali para elaborar uma falsa questão, para pegarem Jesus numa armadilha. Jesus percebe a hipocrisia deles. Eles são hipócritas, falsos juízes, estão adulando Jesus, falando que Jesus é um mestre que vem da parte de Deus, que não faz acepção de pessoas, palavras doces para encobrir o veneno de uma armadilha. O pecado gravíssimo da hipocrisia que Jesus condena tantas vezes está aqui bastante presente. Pois bem, ali está Jesus, então, que não se deixa prender em armadilha humana. Jesus é o Senhor de todas as coisas, Ele é a própria sabedoria que nos visitou. E Jesus, então, vai dizer que eles estão propondo uma questão falsa. Não se deve opor à justiça humana e a divina, não se deve opor o governo dos homens, como se houvesse contraposição das autoridades humanas e a autoridade de Deus, o governo dos homens com a fé. Isso é uma falsa questão que estão propondo a Jesus, e ele logo vai desmascarar. Vocês estão no mundo, a religião, ela se dá na história, ela se dá no mundo. Os governos, eles também são legítimos, a menos que cometam injustiça, que estejam à frente de muitas coisas, de crimes e outras coisas mais, mas não deve ficar o cristão opondo o governo humano, a política, o jeito humano de viver sobre a terra, como se a religião fizesse parte de uma outra dimensão. A religião está, como eu já disse, aqui na história, no hoje da vida, contemplando, e deveria permear todas as coisas, fermentar todas as coisas, trazer a justiça de Deus para o meio das realidades humanas. Então Jesus vai mostrar isso de uma forma muito clara. Ele pede que tragam uma moeda, e quando a trazem,
pede para que digam de quem é a figura dessa moeda. É do imperador César. A inscrição fala também dele. Ora, se vocês aceitam essa moeda como válida entre vocês, por que vocês estão agora questionando o uso dela para pagar imposto? Por que vocês estão questionando uma medida do governo? Claro, a gente sabia que havia uma usurpação de poder, havia muita injustiça, muito desmando ali na autoridade romana, mas não era colocando dessa forma, contrapondo Deus com os poderes humanos, que eles iriam resolver. Eles deveriam, a partir de Deus, lutar para que os governos fossem sempre justos, para que houvesse uma forma correta de liberdade, um jeito correto para que o ser humano gozasse vida plena, mas não levantando questões falsas que suscitariam falsas polêmicas e no intuito de conduzir Jesus à morte. Meus irmãos, e nós, como vivemos as realidades terrenas? Nós fermentamos as realidades terrenas com o Evangelho, nós levamos o Evangelho e com ele nós pensamos as realidades humanas ou fazemos apenas contraposições como se houvesse um reino do céu separado de um reino entre nós. Jesus disse que o reino já estava no meio de nós. Como você se porta? Você fala que política é coisa para pessoas que não são cristãs, você diz que é melhor nem se meter nisso, ou você procura, mais uma vez eu repito, fermentar a realidade com o Evangelho, com reflexões que deem cada vez mais valor ao agir humano sobre a terra. Rezemos a Deus. Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos para valer no meio do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos nele e queremos agir nas realidades do mundo. Ajuda-nos, Deus, com o Espírito Santo, a fazer acontecer uma história que tenha toda a carga cristã no seu bojo. Isso pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.